Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Assim esperam que no céu os hão de ver. Ver-nos-emos na glória, ver-nos-emos de vitória, ver-nos-emos na terra divina. Ver-nos-emos brevemente, ver-nos-emos certamente, ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Com Jesus o Rei nos breve havemos nós de estar, e com anjos aos milhares sua glória contemplar. Ver-nos-emos na glória, ver-nos-emos de vitória, ver-nos-emos na terra divina. Ver-nos-emos brevemente, ver-nos-emos certamente, ver-nos-emos junto ao rio sem igual. Saudação de paz no Senhor, queridos irmãos em Cristo. Deus abençoe as vossas vidas, o vosso lar. Espero encontrar-vos bem. Estamos estudando a lição de número 4, do dia 26 de julho de 2020, que tem por título A construção do templo enfrentou a oposição. Nosso textuário de hoje está em Neemias 4:6, que diz: Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E a verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está no livro de Esdras, no capítulo 4, versículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 até o 24. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, afazaquitas, tarperlitas, afarzitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elanitas. Este, pois, é o teor da carta que mandara ao rei Artaxerxes.
teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém, e reedificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisto, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, os seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e o impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Meus queridos irmãos, sob o título A Construção do Templo enfrentou oposição, nós estaremos dando início à nossa lição de hoje. Lembremos que esse não é o primeiro templo de Israel, ou mais precisamente de Jerusalém. No deserto houve o tabernáculo. Davi ele tem um propósito no seu coração de construir uma morada fixa para Deus, né, para cultos. E Deus não permite que Davi o faça, mas Salomão, que foi um homem muito próspero, construiu com muita pompa o primeiro templo, regado a muito ouro, muita prata, madeiras importadas da Fenícia, cedros e etc. Então, o primeiro templo foi uma obra de arte pitoresca, chamava a atenção inclusive de muitos turistas, a ponto de a rainha de Sabá ir ver o reinado de Salomão. Nesse momento, 70 anos depois de destruído o templo, o povo retorna à terra com um propósito. O imperador decreta que o povo voltaria para reconstruir o templo ao Deus do céu. Só que esse rei, esse imperador, ele sabia que as condições econômicas não eram favoráveis para a construção de um templo com tamanha pompa, né? com tamanho significado. E o que foi que o imperador fez? Ele concedeu, como nós vimos na lição passada, uma isenção fiscal provisória, ou melhor dizendo, um incentivo fiscal para que aquele povo pudesse reconstruir o templo sem precisar pagar os tributos que deveriam ser direcionados aos cofres do império, agora ficariam para adquirir material para a construção do templo. E isso, irmãos, provoca nos opositores, mais precisamente os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram povos que habitavam vizinhos a Judá e Jerusalém, que foram mandados para ocupar a terra no período do cativeiro das 10 tribos, que as 10 tribos foram cativas para a Síria. E então, para controlar ou para ocupar a terra, vieram povos assírios e comandavam aquele país. Só que os samaritanos, eles eram idólatras e ao mesmo tempo temiam ao Deus de Israel. Então o que eles fazem? Com inveja que eles têm, observe o tamanho da inveja deles. Eles se ofertam, melhor dizendo, se oferecem para ajudar na reconstrução do templo. A primeira estratégia deles. Como
o Zorobabel e os outros irmãos que estavam não aceitaram, porque obra de crente é feita por crente e não por ímpios. Então eles não aceitaram essa mistura. Então eles entraram para a segunda estratégia: vamos meter medo neles, vamos aterrorizá-los. Logo, o povo não se intimidou e continuaram reconstruindo o templo. Partiram então para a terceira estratégia: começar a subornar os servidores públicos subordinados ao império, querer comprar um atraso. E o que nós vemos hoje que não é diferente. As pessoas querem dar queixa na SUCOM, nos órgãos de controle, barrar a construção com não liberação de alvará e assim sucessivamente. Então nada disso é novidade quando nós lemos o texto da construção do templo, da reconstrução do templo. As pessoas procuram de qualquer forma dificultar, coloca até quebra-mola para o material não chegar para construir o templo, colocam barreira na entrada da rua, chamam fiscalização para caçar alvará, dá queixa na SUCOM, dá queixa em órgãos governamentais. Então nada disso é novidade, porque tudo isso já aconteceu lá no momento em que o templo estava sendo reconstruído. Mas Judá e Benjamim, que são as duas tribos que estavam com esta missão de construir o templo, eles não se intimidaram com esta situação. E agora chega o momento desses opositores criarem uma situação muito mais constrangedora, Porque quando que as pessoas acham que estão impotentes diante de uma situação, mas querem a todo custo limitá-la, vão chamar agora, hoje no caso chamariam a mídia televisiva para levar o conhecimento social. Foi praticamente o que fizeram. Escreveram uma carta na linguagem da Síria, siríaca, e mandaram para o Império. Lá no Império essa carta foi traduzida e eles acusavam os judeus de várias coisas. A primeira coisa que eles acusavam eram de rebeldia, de ser um povo mau e de sonegação de impostos, que depois que passasse o período de incentivo fiscal, esse povo não recolheria o imposto para o império. Então levaram isso ao conhecimento do imperador. Quando o povo chama a atenção para essa construção, sabemos que o templo era uma referência de culto para Israel. Se não tivesse templo, comprometeria a qualidade dos cultos. Como não daria para construir um templo em questão de minutos e o culto precisava ser reconstruído o mais rápido possível, então a primeira coisa que foi feita foi a construção do altar. O altar já representava o culto, mas tinha que inicialmente também trabalhar com a construção do templo. Quando o povo foi lançar as bases, o alicerce da construção desse templo, aí diz a Bíblia que o povo procurou observar o que estava escrito na lei e o que estava escrito também nas organizações que Davi havia feito do culto. E os sacerdotes, eles se paramentaram conforme está escrito na Bíblia, e com trombetas os levitas e filhos de Asaf com seus saltérios louvando a Deus, e isso conforme tudo que já havia escrito na Bíblia Sagrada. E esse culto chama a atenção de um povo que não quer ver o avanço do seu opositor, do seu vizinho. E nessa reedificação, o despertamento primeiro aconteceu, o despertamento ao imperador para liberar o povo para reconstruir. Paralelo a esse despertamento que nós vemos, aqui no Brasil também já existiam denominações tradicionais quando chegaram os missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, mas eles traziam o evangelho com uma nova visão, um despertamento espiritual, um renovo, um Pentecoste, e até hoje isso incomoda também os opositores, mas foi através do Espírito Santo que começou-se
a multiplicar drasticamente o número de fiéis no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E o que nós vemos é que é o Espírito Santo, na sua atuação, quem edifica a sua igreja. É o Espírito Santo que transmite para nós um sentimento de reverência ao Senhor, porque nós somos morada do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito que usa a igreja como instrumento de ação de Deus aqui na terra. Sem a ação do Espírito Santo, não há um despertamento convincente, não há um despertamento eficaz. Então, esse despertamento não serviu apenas para levantar altar e reconstruir templo. Esse despertamento serviu para despertar o povo que existia um Deus no céu que merecia culto, e no momento que eles se levantaram para cultuar, os opositores se levantam para destruir aquela alegria, aquele ânimo. Queridos irmãos, se você está buscando a Deus, está vencendo, está alegre, você com certeza, sem precisar fazer nada contra o teu inimigo, você já está ganhando grandes opositores. E agora falando um pouco sobre esses opositores. Quem eram os opositores da construção do templo? Quem é que não queria ver aquele templo erguido? Quem é que não queria ver aquela cidade reconstruída? Quem não queria ver o sucesso daquele povo? Os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Samaritanos eram os povos que moravam na capital de Samaria, e mais precisamente onde ocupavam as 10 tribos que foram levadas cativas para a Síria, e na época os assírios vieram morar nessa região, ocupar essa região para dar posse àquele governo, e as 10 tribos foram levadas para o cativeiro. Os samaritanos então se fixaram naquela terra. Ao se fixarem ali, eles continuaram com as suas idolatrias que trouxeram da Síria, e também temiam ao rei de Israel. Quando eles se colocam à disposição para ajudar a construção do templo, na verdade eles queriam um meio de se infiltrar para atrapalhar a construção do templo, pela inveja que tinha de Judá e Jerusalém, que estava voltando para terra, ou Judá e Benjamim, que estava voltando para ocupar a sua terra de origem. Então eles queriam a todo custo interferir naquela construção, e eles, apesar de temerem ao Deus de Israel, eles também eram idólatras. E, irmãos, temos um princípio bíblico que não é só para casamento, não, serve para todo o propósito espiritual da igreja. Quando diz assim: o que Deus uniu, não separe o homem, essa é uma verdade que está exarada nas escrituras sagradas, e que não é mentira também se nós invertermos esse papel. O que Deus separou, não una o homem. Deus separou a luz das trevas. Deus separou a porção seca da porção molhada, e Deus separa o ímpio do crente. Naquele momento, o trabalho era para ser feito pelos cristãos, ou melhor dizendo, pelos judeus que serviam a Deus, e não pelos ímpios. E eles não aceitaram essa mistura, e se aceitasse seria a derrocada, porque eles, infiltrados nessa construção, eles iam paralisar a obra, eles iam procrastinar. Os inimigos do reino parece que nunca se cansam, porque eles sempre vão estar batalhando contra aqueles que estão ao lado do Criador do universo. E agora a estratégia maior, já que não conseguiram infiltrar-se com sua ajuda, já que meteram medo, o terror não adiantou, não foi estratégia que foi bem aceita, já que tentaram subornar os empregados do império para dificultar a construção da obra, também não adiantou. Eles agora vão usar uma outra estratégia, vão escrever uma carta, vão se
se ajuntar, se agrupar e com pessoas exatamente que também não gostam de Judá e de Benjamim, vão se juntar e vão escrever uma carta para o imperador para caluniar o povo. Mas, irmãos, uma carta é escrita por uma pessoa. Quando uma carta é escrita por várias mãos, como é o caso aqui, que fala de várias pessoas que se uniram para fazer essa carta, isso já deixa de ser uma carta para ser um abaixo-assinado. Olha, mais uma estratégia diabólica. O abaixo-assinado foi feito caluniosamente para que o povo tivesse barrada as suas intenções de reconstruir o templo. Agora, de onde via tanto ódio contra Judá e Jerusalém? Irmão, só recapitulando aqui, nós temos Israel tinha 12 tribos. Dividiu-se as 12 tribos, 2 tribos ficou no sul, 10 tribos no norte, e eles já tinham conseguido levar para o cativeiro assírio as 10 tribos. Mas a Síria não se contentava, ela queria ainda colocar as mãos sobre as últimas 2 tribos que ficou na terra de Jerusalém. E é aí que começa o ódio do rei da Síria, porque por várias vezes Eliseu, inclusive, usado, tem revelações para Deus protegendo contra Israel, contra o rei da Síria, as 10 tribos, mas contra as 2 tribos do sul, eles não têm êxito. Chegou um dia que eles se levantaram para tentar fazer a mesma coisa que já tinham feito com as 10 tribos, fazer com as 2 tribos, que era menor, já que tinham conseguido com as 10 tribos, com as 2 tribos não seria muito difícil fazer, não. E eles tentaram, só que lá eles encontraram um rei chamado Ezequias, que tinha comunhão com Deus e que tinha um amigo chamado Isaías, que era um grande profeta. E então esses homens, eles não levavam a batalha nos peitos, no sangue, na carne, eles levavam a batalha na oração. Eles convocavam o povo para o jejum, convocavam o povo para a oração, e Deus dava vitória. Certa vez o rei da Síria se levantou e colocou-se contra o seu exército, contra essas 2 tribos, e o povo não tinha como vencer. A Bíblia diz que Deus mandou apenas um anjo do céu e derrotou 185.000 soldados assírios. Isso, irmão, provoca muita ira, porque foi uma baixa. Quantas famílias assírias ficaram órfãs, quantas mães choraram seus filhos. Então esse ódio era crescente contra essas 2 tribos. O que é que essas 2 tribos tinham que as outras 10 não tinham, né? Um outro momento também, Jeosafá estava também cercado por moabitas, por amonitas, os inimigos ali daquela região, que se juntaram também para se satisfazer da destruição de Judá e Benjamim. E esse Jeosafá, ele também buscou a Deus, e Deus guerreou por ele, sem precisar eles terem de desembanhar uma espada, e todos os inimigos foram desbaratados por ação divina. Quando o servo de Deus ora, Deus ele intervém com vitória. Às vezes está fora do nosso alcance, mas o milagre de Deus vem. Então o que estava faltando agora para Zorobabel, que era o governador daquela região, constituído pelo rei ou pelo imperador. Esse imperador foi levantado pelo Deus dos céus, então investido totalmente de autoridade. Deus levanta um imperador, esse imperador levanta um governador que manda colocar na terra e manda reconstruir o templo. Esse homem está legitimado, esse homem está com todo o poder nas mãos para fazer o que quer, mas não entendo como é que tantas estratégias do adversário, e esse homem não convoca o povo para adorar, não convoca o povo para buscar a Deus, não convoca o povo para pedir uma intervenção divina. E aí nós temos um outro personagem, que é Josué, que é o sumo sacerdote. Josué também, na qualidade de sumo sacerdote, ele poderia invocar a Deus, era uma autoridade espiritual. Nós temos 2 autoridades aí, uma autoridade política, que tinha legitimidade política para agir, e temos uma autoridade espiritual, que é o sumo sacerdote, que tinha legitimidade direta divina também para intervir e pedir ao povo, e aproveitar que aquele povo estava querendo restaurar o culto a Deus.
mas infelizmente eles não agiram desta forma. E aí fica a pergunta: por quê? Tem momentos que nós vencemos um gigante, um leão, mas tem momentos, irmãos, que nós deixamos ser vencido por um cão que ladra. Então precisamos estar atento à nossa condição, porque nós somos um João ninguém, um povozinho qualquer não, mas às vezes há coisas nas nossas vidas que precisam ser retiradas para nós entrar em um particular com Deus. Qual era o problema de Zorobabel? Zorobabel e o Josué, que era o sumo sacerdote, nós vamos ter essa explicação no profeta Zacarias, porque Deus usa Zacarias para repreendê-los, tanto repreender Zorobabel como repreender a Josué. Primeiro, Zorobabel, pelo fato de ser um líder político, estava confiando nas suas forças. Na verdade, quem trouxe o despertamento para construir o templo foi o Espírito Santo. Ele tinha confiado no poder de Deus, que também lhe confiou o privilégio de estar governando aquele povo, mas ele simplesmente estava confiando nas suas forças. Como ele não conseguiria ir de encontro com todos os samaritanos, ele simplesmente recuou e a obra foi paralisada. E o que nós vemos aqui é que Zacarias chama a atenção de Zorobabel, porque ele confiando em suas forças. Zacarias diz assim: não é por força nem violência, é pelo meu Espírito. Quando Deus quer, o Espírito Santo toca e o imperador, seja lá quem for, vai dar carta branca, vai assinar, o processo vai sair da gaveta, o alvará vai ter que ser liberado, a isenção fiscal vai ter que acontecer. Então Deus, ele age dessa maneira com o Espírito Santo. Basta o Espírito Santo entrar em ação, não precisa levantar a espada, não precisa usar a força. E o problema, esse era o problema de Zorobabel. Ele queria usar a força e não tinha um exército preparado para isso, mas bastava ele buscar que o Espírito Santo iria agir. O Espírito Santo estava agindo desde o início, porque ele não agiria agora? E o problema de Josué, que era o sacerdote, era que ele estava faltando uma comunhão mais íntima com Deus. Às vezes a gente vê pessoas pregando por aí: não é este um tição tirado do fogo? Tição tirado do fogo não é coisa boa não, irmãos. O tição, para ele continuar aceso, ele tem que estar no meio da fornalha, no meio do fogareiro. Tição isolado se apaga. E o diabo, ele chama Josué, olha, o diabo chama Josué de tição tirado do fogo. Então, se foi chamado de tição tirado do fogo, é porque o adversário estava satisfeito com aquele tição que não ia demorar muito e iria se apagar. Então, o motivo da falta da resistência dos judeus estava exatamente na liderança, a liderança política e espiritual. Eles não tinham como incentivar o povo, porque um estava acreditando na sua própria força e o outro estava fora da comunhão com Deus, como está escrito lá no livro de Zacarias. Aquele abaixo-assinado chega até o império. Quando chega lá, como estava escrito no idioma siríaco, o rei ou o imperador manda traduzir para o seu idioma, e quando ele lê as acusações, ele vê que algumas coisas de fato aconteceram, né? O povo se rebelaram anteriormente contra algumas nações que queriam assumir a posse da terra, e então o rei manda paralisar a construção do templo. Mas entendamos que quando Israel vencia aqueles povos que iriam lutar contra ele, não era rebeldia ao povo, era Deus que pelejava pelo seu povo para proteger. E quando o povo de Israel vencia, ou os judeus venciam, esses inimigos odiavam ainda mais. E aí tinham suas alianças, né? Filisteus com moabitas, moabitas com amonitas, e pasmem, até o povo de Israel, as 10 tribos, se juntou certa vez
para com os inimigos para destruir as duas tribos menores. É como se fosse um irmão querendo destruir o outro irmão. Os edomitas também, que eram descendentes de Esaú, que foi irmão de Jacó, que virou Israel, também se levantou muitas vezes. Então agora esta obra estava paralisada. Paralisada, os irmãos agora veem que os inimigos estavam satisfeitos. Conseguimos o nosso feito. Não conseguimos nos infiltrar na obra para paralisar, não conseguimos botar medo neles, não conseguimos subornar os empregados para procrastinar o avanço da obra, mas nós conseguimos, com o acesso ao imperador, paralisar esse trabalho. Agora eles vão ter que trabalhar, pagar imposto e não vão ter tempo para reconstruir. Onde é que estava o sentimento daqueles que diziam: nós também confiamos no mesmo Deus? Os irmãos entendem? Às vezes as pessoas chegam para nós e dizem: nós também somos crentes, nós também adoramos, mas deixa lá que o sentimento que está lá dentro sendo nutrido, sendo alimentado, é um sentimento ruim que não agrada a Deus e quer infiltrar na obra apenas para destruí-la e não para construir. Vamos vigiar nisso. E nesse momento em que o povo recebe a notícia da carta do rei mandando paralisar a obra, os judeus se entristecem, irmãos. Foram 70 anos longe da terra, agora estava se cumprindo a promessa de retorno e de poder reconstruir o templo, de reconstruir os cultos, e agora não teria mais essa referência de culto até a segunda ordem, porque o povo, os inimigos opositores, conseguiu êxito em um abaixo assinado. E agora quem estava feliz? O povo judeu triste, os samaritanos felizes com seus algozes, né? com seus companheiros, com seus amigos, felizes porque tinham conseguido o seu êxito, né? De paralisar aquele trabalho. Aí pergunta-se, como é que estariam os filisteus nesse momento, que viu o seu gigante Golias cair por terra diante daquela nação? Estavam felizes os filisteus. Mais uma vez, eu quero ver agora esse povo na derrocada, né? Como é que estavam agora o coração dos pagãos? Estavam todo mundo feliz, irmãos. E inclusive eu posso até afirmar para os irmãos que as 10 tribos que foram para o cativeiro assírio foram antes das duas tribos. As duas tribos passaram só 70 anos na Babilônia, mas quando as duas tribos foram para a Babilônia, as 10 tribos já tinham ido para o cativeiro assírio, e muito antes, e eles foram e não voltaram. Já as duas tribos foram, passaram 70 anos e já estavam de volta. Essas 10 tribos com certeza também estavam satisfeitas, porque acabaram criando uma certa rixa entre um grupo e outro. Então esse povo estava feliz também, porque as outras duas tribos não estavam prosperando. É uma alegria invejosa, uma alegria ciumenta, e os judeus, infelizmente, se desanimam e não avançam na construção do templo ou na reconstrução do templo, e aí essa obra fica paralisada. E eu convido os irmãos para nós continuarmos prosseguindo nessa história. Afinal de contas, ela vai nos trazer um enredo que faz um paralelo com a nossa vida espiritual hoje, com o ministério que nós exercemos hoje. Não pense porque você é cristão, que você ora por todo mundo, que você abençoa todo mundo, que você visita todo mundo, que você não tem opositores. O diabo vai levantar opositor contra a tua vida em todos os lugares onde você chegar, porque o teu brilho ofusca as trevas do adversário. Tudo que propusermos fazer para Deus com zelo e dedicação provocará um efeito contrário nos nossos opositores, especialmente quando construímos algo para o reino. É nessas adversidades que o cristão deve buscar a Deus por uma intervenção em seu favor, sem se deixar desanimar, se frustrar-se ou nutrir sentimentos nocivos à sua vida espiritual ou à obra que Deus lhe confiou. Com Deus venceremos todas as resistências impostas por nossos adversários. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse exato momento, nós estamos aqui pedindo uma bênção especial pelo setor de Marechal Rondon,
E nós vamos orar, fazendo uma oração especial para Deus abençoar mais e mais o nosso setor, os obreiros do nosso setor, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Pai amado e eterno Deus, Senhor do céu e da terra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, entramos na Tua presença nesta hora em oração, pedindo ao Senhor uma bênção toda especial pelo setor de Marechal Rondon. Abençoa Teu Filho, pastor Jailson, nessa empreitada pedagógica, que tem se preocupado em gravar esses programas para mandarem, Senhor, para as congregações poderem trabalhar. Abençoa o departamento de ensino da nossa igreja, da nossa escola dominical. Toma o Teu Filho Jailson e toda a equipe de professores e líderes das congregações para que tenham um bom desenvolvimento. E pedimos também ao Pai que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nosso setor, sobre as nossas igrejas, sobre cada superintendente, sobre cada pastor, sobre cada obreiro, sobre cada dirigente do círculo de oração. Nos ajuda, Senhor, nesse momento difícil em que estamos atravessando, para que não venhamos a perder o foco e que a Tua graça e a Tua presença esteja sempre conosco. Pai, abençoa o Teu povo em todas as nossas congregações. Pedimos, Senhor, que venha realizar milagres para que a obra não venha a sofrer dissolução de continuidade. Dá a Tua bênção, abençoando todos os trabalhos que está sendo feito em nosso setor. Em nome de Jesus. E já Te agradecemos, Senhor, agora e para sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém.